Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sala de história. No vídeo de hoje, vamos abordar o fim da Segunda Guerra Mundial após a decisão de rendição do Japão. Ficou interessado? Então, se liga nessa história. A chamada Segunda Guerra Mundial teve início em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pelo exército alemão. Podemos dizer que até dezembro de 1941, a Segunda Guerra foi um conflito entre nações europeias. Mas, a partir de então, vai se generalizar pelas extensas regiões da Ásia. Aliado da Alemanha desde 1937, os japoneses já estavam envolvidos com a China e avançava sobre a Oceania. A expansão japonesa foi vista na época com preocupação pelos Estados Unidos. O presidente Roosevelt trata de bloquear de todas as maneiras seu crescimento militar e econômico japonês. A resposta dos japoneses aos Estados Unidos foi um ataque à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, sede da frota americana no Pacífico. O ataque japonês não foi uma operação isolada do alto comando estratégico, mas parte de uma operação mais vasta, que compreendia ataques simultâneos a colônias inglesas, holandesas e americanas. A reação dos países aliados, em especial dos Estados Unidos, irá mudar o cenário da guerra no Oriente, até então favorável aos japoneses. A partir de 1942, após vencerem as batalhas navais de Midway e do Mar de Coral, o Japão começou a sentir o peso da derrota. Apesar da evidente derrota, os mais fanáticos continuavam resistindo, à medida que os aliados se aproximavam da ilha japonesa. Os países aliados negociavam a derrota japonesa. Em 26 de julho de 1945, a Declaração de Potsdam, também conhecida como a Proclamação definindo os termos da rendição japonesa, elaborada durante a Conferência de Potsdam, os países estabeleceram um ultimato ao Japão exigindo sua rendição incondicional, sob a ameaça de uma destruição completa do arquipélago. Em agosto de 1945, o alto comando dos Estados Unidos da América, devido à falta de resposta do Japão ao ultimato, decidiu usar a bomba atômica contra alvos japoneses. Então, no dia 6 de agosto, o alvo foi a cidade de Hiroshima. Após o bombardeio, a cidade de Hiroshima, o presidente americano Harry Truman fez um comunicado ao povo americano. Em um trecho, afirmou que 16 horas atrás um avião americano jogou uma bomba em Hiroshima, uma importante base militar japonesa. A bomba era mais poderosa que 20.000 toneladas de TNT. Sua explosão foi mais de 2.000 vezes superior ao Grand Slam britânico, que é a maior bomba já usada na história da guerra. Os japoneses começaram a guerra pelo ar em Pearl Harbor. Eles pagaram por isso amplamente. E o fim ainda não chegou. Com essa bomba nós agora adicionamos um novo e revolucionário aumento em termos de destruição, para suplementar o poder crescente de nossas forças armadas. Na sua forma presente, estas bombas já estão em produção e formas ainda mais poderosas estão sendo desenvolvidas. É uma bomba atômica. É o aproveitamento do poder básico do universo. A força de onde o Sol extrai seu poder foi solta contra aqueles que trouxeram a guerra para o Extremo Oriente. Em 8 de agosto de 1945, a União Soviética declarou uma operação militar contra o Japão, ocupando os estados vassalos japoneses da Manchúria, Coreia e as Ilhas Kurilas. Foi a primeira ação militar da União Soviética contra o Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 9 de agosto, o alvo da nova arma norte-americana foi a cidade japonesa de Nagasaki. Em 14 de agosto de 1945, mais de 800 bombardeios B-29 dispararam novamente contra alvos no Japão com bombas convencionais. Diante da situação, e após ouvir o Conselho do Estado, o imperador japonês Hirohito decide fazer um pronunciamento à nação. Para muitos japoneses, será a primeira vez
que escutaram a voz do imperador. No dia 15 de agosto de 1945, um discurso por rádio do então imperador japonês Hirohito, gravado no dia anterior no Palácio Imperial, foi divulgado à nação, anunciando a rendição do Japão. Em um trecho, o imperador afirma que o inimigo começou a empregar uma nova e especialmente cruel bomba, capaz de matar muitas pessoas inocentes e cujo poder de destruição é incalculável. Se continuássemos a lutar, isto significaria não apenas o colapso e a destruição da nação japonesa, como também levaria ao extermínio completo da civilização humana. Pouco mais de 15 dias após o pronunciamento do imperador, em 2 de setembro de 1945, a rendição do Japão foi assinada a bordo do encouraçado americano Missouri na Baía de Tóquio. Em 11 de setembro de 1945, as forças aliadas ocuparam o território japonês sob o comando do general Douglas MacArthur com a missão de estabelecer a ordem e dar início à reconstrução do arquipélago. O governo imperial japonês havia recebido garantias dos norte-americanos de que o imperador Hirohito não seria removido do cargo e que seria mantida a instituição imperial. Assim, o imperador Hirohito não foi levado ao banco dos réus no Tribunal Militar Internacional, que seria criado no pós-guerra, para julgar os acusados de cometimento de crimes de guerra, o que veio a ocorrer com o seu primeiro-ministro e demais funcionários do alto escalão japonês. Com a rendição do Japão, terminava a Segunda Guerra Mundial. Gostou do nosso vídeo? Deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Obrigado e até a próxima!